Pronto. Bom dia a todos. Agora esta chamada está sendo gravada. Somos da Secretaria de Agricultura. Meu nome é Wendson Santos. Sou agrônomo e oficial de gabinete, né, da Secretaria de Agricultura. Presente. Olá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Eu me chamo Paloma. Sou secretária aqui da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Prazer conhecê-los. E então, dando continuidade, a gente já se apresentou, e agora a gente vai apresentar um pouco sobre o projeto Plano Sanear, o que seria o projeto e qual a sua missão. O projeto Plano Sanear é um projeto de extensão executado pela Univasf, em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, com o Ministério das Cidades. Então, quando a gente fala... Está dando para ouvir? Tem alguma coisa dando interferência. Eu não estou conseguindo entender vocês mesmo. Ah, só um instante, então. Antes que está dando interferência. Mas tudo certo também, né? Tem um negocinho que ontem Gabi mexeu aí. Tenta falar agora, para ver se vai assim. Agora melhorou? Sim. Pronto, melhorou sim. Tá certo. Então, sobre o projeto Plano Sanear, ele é um projeto de extensão executado pela Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, em parceria com o Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional do Saneamento Ambiental. E o projeto Plano Sanear, ele é instituído por meio de um TED, que é um termo de execução descentralizada, cuja numeração está aí na tela. E esse projeto, sendo um projeto de extensão, ele está diretamente conectado à população. E o nosso projeto, ele tem uma sede própria, que está localizada aqui no município de Petrolina, e a nossa missão, enquanto projeto Plano Sanear, é capacitar e promover o apoio técnico para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico dos 3 estados, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. E assim, quanto aos objetivos dessa primeira reunião, que nós chamamos de primeira reunião técnica, nós temos aqui alguns objetivos traçados, sendo eles a sensibilização dos gestores municipais acerca da temática do saneamento e dos planos municipais de saneamento básico. Então, a gente vai aqui entender mais um pouco sobre o saneamento, o plano municipal, qual a sua importância, qual a relevância para o município. E, além disso, esse momento também tem como objetivo a formação do comitê executivo, que será utilizado na elaboração do plano, a setorização do município e o mapeamento dos atores sociais locais. Posteriormente, a Mariana irá explicar o que seria esse comitê, qual a função, quem pode participar, bem como o mapeamento dos atores sociais. E o professor Rafael, daqui a pouco, irá fazer a setorização do município com vocês. Dando continuidade, antes de nós ingressarmos propriamente na temática do Plano Municipal de Saneamento Básico, é necessário primeiro pensarmos no que seria o saneamento básico. Normalmente, as pessoas associam saneamento básico a esgoto ou apenas água. Mas o saneamento básico, conforme a Lei Federativa Brasileira, número 11.445 de 2007, e atualizada pela Lei 14.026 de 2020, que é o Marco Legal do Saneamento, o saneamento é definido como um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações que abrangem 4 vertentes, sendo elas a drenagem, o manejo de águas pluviais, o abastecimento de água, o manejo de resíduos e a limpeza urbana e o esgotamento sanitário. Então, quando nós falamos de saneamento básico, bem como de um plano municipal de saneamento básico, irá abranger essas 4 vertentes. E aí, o que seria, então, o PMSB, que é um Plano Municipal de Saneamento Básico? O PMSB, ele é o principal instrumento de uma política pública de saneamento a ser adotada pelo titular dos serviços. A Lei Federativa Brasileira, 11.445, ela prevê que o município, ele é o titular dos serviços de saneamento. Então, o município ele atua, de fato, como o protagonista nos serviços de saneamento. Desse modo, para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, essa cooperação do município vai ser extremamente importante e relevante para a construção do plano.
E aí, como vocês enxergam na apresentação do slide, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele compõe-se de várias etapas. E em cada uma dessas etapas, que nós aí nomeamos de A a G, irá resultar em um produto. E em cada um desses produtos vai abarcar um conteúdo acerca do município. Por exemplo, a caracterização do município, as estratégias participativas a serem usadas para a mobilização no município, o diagnóstico, o prognóstico. Nisso, ao final desses produtos de A a G, eles irão compor o documento do Plano Municipal de Saneamento Básico. E então... Você tirou por onde? E então, qual seria a importância de um Plano Municipal de Saneamento Básico? Entre os objetivos do marco legal de saneamento, tem-se a universalização dos acessos ao serviço de saneamento. E para que isso aconteça, é necessário que todos tenham acesso ao serviço de saneamento. E o plano municipal, ele vai ser importante justamente para atingir esse objetivo. E nisso, num plano municipal de saneamento básico, é necessário a inclusão e a participação social de todas as camadas da sociedade, porque o plano, ele visa que todos tenham esse acesso aos serviços de saneamento. Nisso, o plano também vai ser importante na saúde pública, porque uma vez que o plano ele é elaborado e executado, isso irá repercutir de forma positiva na saúde pública do município, como, por exemplo, na redução de doenças relacionadas ao saneamento inadequado. E aí nós temos as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, que estão associadas, e também hepatite B, que estão associadas à ausência de um saneamento adequado. E nisso, a Lei Federativa 11.445, ela prevê que, para o município ter acesso a determinados recursos federais, é exigido que o município tenha o PMSB, o Plano Municipal de Saneamento Básico. E, além disso, uma vez que o plano é elaborado, ele também irá traçar metas e estratégias para que o município se adeque nas 4 vertentes do saneamento no horizonte temporal de 20 anos. E aqui nós trouxemos algumas responsabilidades do projeto Plano Sanear e também do município. Nós, enquanto projeto, nos comprometemos e temos como responsabilidade subsidiar a elaboração do PMSB com a assistência técnica especializada, de forma tanto remota, como nós estamos aqui neste momento, quanto presencial. E, além disso, realizar o acompanhamento da escrita desses documentos que irão compor o PMSB com posterior aprovação legislativa. O município, por sua vez, ele também tem suas responsabilidades. E aqui nós destacamos, primeiro, elaborar, com apoio técnico da Univasf, todos os documentos que irão compor o plano, além de organizar todos os eventos necessários para a construção do plano. O que acontece? O município, ele é o protagonista da construção do Plano Municipal de Saneamento. Nós, aqui, enquanto projeto Plano Sanear da Univasf, que, na verdade, estamos atuando como um braço do Ministério das Cidades, nós estamos para fornecer o apoio técnico, mas, na verdade, quem vai realizar o protagonismo mesmo é o município, uma vez que ele é o titular dos serviços. E, na construção do plano municipal, é necessário que os eventos aconteçam dentro do município. E, para que esses eventos aconteçam, é importante e imprescindível que o município ele organize esses eventos para que possam acontecer. Nisso, além de organizar esses eventos, como, por exemplo, o local, a infraestrutura, é necessário a divulgação desses eventos à sociedade para que, de fato, todos acompanhem e participem do processo de elaboração. E, além de fornecer a estrutura física, a divulgação, o município também tem que fornecer a logística. Por exemplo, em um acontecimento desses eventos, é necessário, de repente, fornecer um transporte, um ônibus, para que a população consiga se deslocar e participar do evento. Então, na verdade, isso o município que vai traçar essas estratégias. Além disso, o município tem como responsabilidade
fornecer as informações que serão solicitadas pelo projeto, pelo Ministério das Cidades, para que essas informações participem do Plano Municipal de Saneamento Básico. Porque o que acontece? Ainda que a gente busque essas informações em bases de dados, vocês são as pessoas que, de fato, vão ter as informações de forma confiável, porque vocês que estão aí no município, vocês que vão realmente falar, são essas as nossas necessidades, esses são, de repente, os nossos objetivos. Então, de fato, vocês que irão nos mostrar como está a realidade do município e quais as melhores estratégias para alcançar, então, a construção e elaboração do plano, de forma que toda a população possa ter acesso a esses serviços. Aqui nós trouxemos um recorte das etapas da elaboração do plano. Nesse aqui traz do produto A e B. Mariana posteriormente vai falar do produto C ao G. E entre essas etapas iniciais aqui, que é desse momento do produto A e B, tem a criação do comitê executivo, que será instituído mediante portaria. E justamente esse momento aqui que nós estamos tem como objetivo consolidar, construir, criar o comitê executivo, e nisso vocês irão atuar na elaboração do PMSB e no mapeamento dos atores sociais locais, que vão ser os possíveis nomes das pessoas que irão compor o comitê de coordenação. Não se assuste, eu sei que são muitas terminologias, mas a Mariana vai explicar o que é esse comitê executivo, o que é esse comitê de coordenação, mas isso aqui é só para a gente se localizar assim, na linha temporal da construção do plano. E aí, uma vez construído esse comitê executivo e esse comitê de coordenação, vai acontecer a primeira oficina com os dois comitês, que vai ter como função elaborar as estratégias participativas do plano. E essas estratégias participativas visam justamente realizar essa mobilização da população. Antes da Mariana dar o prosseguimento, falando do comitê executivo, eu gostaria de lembrar vocês que tem uma lista de presença no chat, tá bom? E aí vocês puderem entrar nesse link e assinar a lista de presença, é muito importante. Então, Mariana, a palavra agora está contigo. Bom, gente, então vamos dar continuidade, né, à nossa apresentação. Como a colega Fernanda acabou de falar, né, a importância da participação do município, de todos vocês que conhecem a realidade, que conhecem as particularidades e as dificuldades que realmente encontram-se aí. Eu acho que o nosso primeiro contato foi com o Juraci. Eu acredito que ele recebeu uma planilha para começar a ser preenchida, né, que é o que chamamos de comitê executivo. E quem seria o comitê executivo, né? É a instância responsável pela operacionalização, o que chamamos de saber técnico. Então, justamente aquelas pessoas que vão poder contribuir com informações para a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Nós seguimos um termo de referência para a construção desse comitê executivo, esse livrinho azul que aparece aí na tela, e nós vamos executar todas as atividades previstas no TR, tá certo? Então, quem fizer parte do comitê executivo vai ajudar, né, e participar a preparar os produtos a serem entregues ao comitê de coordenação e ao Ministério das Cidades. Bom, sendo assim, então, quais são as funções do comitê executivo, né? Primeiramente, o comitê executivo ele vai ser validado através de uma portaria de nomeação. Nós temos um modelo pronto dessa portaria, né? Conforme vocês forem informando os nomes dos participantes, nós vamos acrescentando, e aí, por fim, é apresentado para vocês, para ver se está de acordo, se é aquilo mesmo, se precisa fazer alguma troca. O comitê executivo tem também como função o apoio técnico nas estratégias participativas, né, como a colega Fernanda já colocou. Vamos precisar desse apoio de divulgação para a população, né, para os outros comitês, para que participem dos eventos. Então, vamos encontrar as melhores estratégias aí dentro do município. Por exemplo, é através de um carro de som, é através de uma rádio, é através de um grupo de WhatsApp. Então, vocês vão nos ajudar nesse sentido. Como também na articulação logística e institucional, que é o local. Existe uma escola, um posto de saúde, um local ali que a gente consiga reunir, que tenha infraestrutura, um banheiro, uma internet, para a gente estar reunindo
o pessoal do comitê executivo, do comitê de coordenação, como também o comitê executivo vai ajudar, né, no apoio, no fornecimento de dados e informações. Então, vocês vão ter, aqui a equipe Plano Sanear vai estar sempre solicitando através de questionários, através de planilhas, né, para que vocês preencham e tragam essas informações necessárias. Como também vão atuar no mapeamento dos atores locais, que seriam quem? As pessoas que vão compor o comitê de coordenação. Então, o comitê executivo ele vai ter o apoio em todas as etapas de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Vocês vão desde o começo até o fim. Por que isso é importante? Porque vocês vão trazer a realidade do município, tendo aí uma assertiva no plano, né? E com isso vai ter a participação e o controle social para que vocês também tenham um pertencimento desse plano, porque esse plano é de vocês e é para vocês. E no final dessa elaboração desses produtos, o nome de vocês também vai estar lá, né, na participação da escrita. Bom, então, quem fará parte desse comitê executivo? Acredito que vocês já começaram aí, né, a montar, a ver algumas pessoas que podem fazer parte, né? Nós temos que ter aí um engenheiro coordenador, ambiental, civil ou sanitarista, um engenheiro na área também ambiental, civil ou sanitarista, porque esse primeiro engenheiro coordenador, nós vamos ceder aqui alguém do Plano Sanear para estar fazendo esse papel. E aí vocês também têm que conseguir alguém nesse mesmo âmbito daí do município. Vamos também precisar de profissionais com formação em ciências sociais e humanas, como, por exemplo, sociólogo, pedagogo, assistente social, um técnico em informática, um secretário, um estagiário na área de engenharia ambiental, civil ou sanitarista, e um estagiário na área de sociologia, pedagogia ou ciências sociais, tá? Então, farão parte do comitê executivo profissionais técnicos dos órgãos municipais, preferencialmente servidores efetivos. Porém, se vocês não tiverem esse quadro de servidores efetivos, podem ser também os cargos comissionados, como, por exemplo, o pessoal que trabalha com urbanismo, saúde, planejamento, desenvolvimento, meio ambiente, aqueles que estão ligados também à área de saneamento. Vamos precisar também de representantes técnicos dos prestadores de serviço de manejo de resíduos sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais. Por exemplo, Compesa, SAAI, Embasa. Geralmente na Bahia é SAAI ou Embasa, né? Vamos precisar também de um representante de uma dessas concessionárias. Precisaremos também de conselheiros municipais que representem a sociedade civil nos conselhos de políticas públicas, conselhos de saúde, meio ambiente, habitação, como também poderá contar ainda com profissionais disponibilizados por órgãos da administração, direta e indireta, de outros entes da federação, como, por exemplo, Compesa, Embrapa, Correios, entre outros. Lembrando que a equipe do Plano Sanear vai estar auxiliando sempre vocês do município para estar fazendo a formação desses comitês. E também, alguns desses itens, caso vocês não estejam no município, pode ser representado por alguém também da nossa equipe. Bom, dentro do comitê executivo, também vamos precisar de uma pessoa que chamamos de ponto focal. O que é o ponto focal? É a pessoa no município que irá atuar como um facilitador. É um dos principais apoios nessa elaboração do plano. Seria, então, uma ponte entre o município e o Plano Sanear. Seria aquela pessoa que tem os contatos dessas pessoas que vão fazer parte dos comitês, que consegue passar informações, avisos, quando for preciso coletar algumas assinaturas. Então, seria essa pessoa que tem essa facilidade entre todos os outros e seria o facilitador entre o Plano Sanear e o município. E aí, esse ponto focal, nós vamos precisar de alguns dados, nome completo, CPF, e-mail e o cargo que atua. Porque nós vamos estar cadastrando ela no aplicativo, porque muitas dessas ações, né, entre questionários, formulários, elas vão ser dentro desse aplicativo. Então, agora eu vou abrir a palavra para vocês, para saber se um dos dois, né, quer ficar como ponto focal, ou se o Juraci também quiser, foi o primeiro contato. Estão com a palavra.
Ai, Não mais entendi. mais um trabalhozinho para mim, né? Sempre sobra para mim. Eu ficarei. Estão me ouvindo? Pronto, no final da. Pronto, pode ser sim. Aí, no final da reunião, tá? Nossa equipe de mobilização entra em contato pelo WhatsApp e a gente pega todos esses dados e já faz o cadastro no aplicativo, tá bom? Certinho. Bom, dando continuidade aqui na nossa apresentação, né? Então, nós temos um aplicativo, né? O Plan Saneia, que está aparecendo aí na tela, e através dele nós vamos conseguir, né, preencher muitos dados, muitas informações. O aplicativo é um modo, né, de facilitar tanto para o município quanto para o projeto, né? Que aí dentro de cada aba, por exemplo, do produto A, já vão ter os questionários que vão ser precisos para estar sendo respondido para compor o produto A. Também dentro do app vai ter uma página que vai ser para preencher tanto o comitê executivo como o comitê de coordenação. Então, o senhor vai ser cadastrado, vai ter acesso e vai estar podendo fazer esse preenchimento. Lembrando que sempre estaremos à disposição para auxiliar em todas essas etapas, em todos esses preenchimentos. Bom, agora eu vou passar a palavra, né, para o nosso professor Rafael, e ele vai fazer o momento de setorização com vocês. Bom dia, pessoal. Primeiramente, vou me apresentar, né, que eu não consegui entrar no início da apresentação. Eu sou Rafael, certo? Sou professor aqui da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Minha formação é em engenharia civil, sou engenheiro civil e tenho especialização aí na área de transportes e geoprocessamento, certo? E a gente está aqui no setor de geoprocessamento que irá elaborar os mapas climáticos para o plano de saneamento do município é, que foi contemplado, tá certo? E para a definição desses setores de mobilização, como as meninas já pontuaram, esses setores são importantíssimos justamente para realizar essas reuniões, tá? Essas reuniões pontuais, tanto com a população, como também com o comitê, tá certo? E na definição que a gente tem, no caso de Sapé-Açu, o primeiro critério objetivo que a gente utiliza como referência, né, o termo da FUNASA para a elaboração desses documentos para municípios de até 50 mil é a população, certo? Então, a gente percebeu que no último censo, Sapé-Açu foi registrada uma população de 17.963 pessoas, tá certo? Ou seja, é um município acima de 15 mil habitantes, e por ter mais de 15 mil habitantes, a gente tem que ter pelo menos aí 4 setores de mobilização, tá certo? Para serem realizadas essas reuniões. E aí aqui a gente trabalha com dados secundários, que são dados oficiais do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e outros dados secundários. E assim, o termo pede também que a gente leve em consideração a localização de povos tradicionais, assentamentos quilombolas, assentamentos indígenas, para fazer a setorização do município e também para realizar essas reuniões pontuais, tá certo? Outro fator que a gente leva em consideração também é a estrutura, né? A gente também vai englobar dentro desse plano de saneamento a zona rural do município. Então, a gente precisa mapear esses setores, locais de reuniões em que a gente possa, que a gente consiga realizar essas reuniões. Então, a gente sempre pergunta para o município se existe alguma escola naquele povoado, se existe algum prédio, né, algum prédio da prefeitura ou algum prédio parceiro, uma cooperativa, um sindicato, uma igreja, para que possa ceder esse espaço para os eventos, né? E a questão, como as meninas pontuaram também, na mobilização, né, da possibilidade desses povos, desses povoados mais localizados na zona rural, de se deslocarem para esses setores de mobilização, tá certo? E esse mapa aí que a gente apresenta é o mapa de densidade urbana, né? Então, a gente vê que o município de Sapé-Açu é um município muito denso, né? Não há uma concentração de população, principalmente nesse lado mais direito do município, a gente vê uma concentração, e na sede municipal, tá? Podem passar aí, meninas, para o próximo mapa. Aí, como é que a gente fez essa setorização, certo? A gente levou em consideração aquela quantidade mínima de setores, não sei se vocês estão conseguindo enxergar o mapa, qualquer coisa a gente dá um zoom, tá?
que é a quantidade de 4 mínimas, mas foi proposta 5 setores, tá? Então, a gente colocou esses locais de reuniões, em povoados, né, que a gente viu que há uma concentração urbana, uma concentração de pessoas. Então, a gente colocou uma na sede, onde fica a sede municipal, certo? Seria um local de reunião. Nesse setor em vermelho, aqui mais baixo, nós teríamos nessa Baixa da Palmeira, um segundo local de reunião, Macaúba, né, na parte superior lá do município, ao norte do município, Pumba e Deixa Comigo, tá? Lembrando que isso aqui é uma sugestão, né, a gente não é engessado, a gente também quer uma opinião de vocês, dentro da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, o que vocês acham dessa divisão, lembrando que o termo de referência, ele pede também que a gente faça essa divisão levando em consideração os setores censitários, né, que é onde o censo faz aquele mapeamento dos censos oficiais, geralmente de 10 em 10 anos. Então, essas divisões, essas linhas cinzas mais claras que vocês estão vendo no mapa, são os setores municipais, né, do município, tanto rurais como urbanos. Tá? Então, a gente colocou esses 5 pontos, mas não impede, né, porque a gente sabe também as limitações de equipe, de mobilização, que a gente possa unir um setor, por exemplo. Né? Eu, inclusive, ia sugerir, e aí vai depender muito do que vocês falarem, ia sugerir que esse setor sede ele fosse acoplado ao setor Deixa Comigo. Eles são setores muito próximos, né, ali da sede municipal, e aí, como a gente tem que registrar pelo menos um mínimo de 4 setores, eu ia fazer essa sugestão, mas claro que a gente sabe também que entende as limitações para a mobilização da população, de ônibus, do próprio comitê, né, da mobilização do comitê para chegar nessas localidades. E aí a gente queria aproveitar que vocês já pediram a mão, a opinião de vocês sobre esse setor, e lembrando que a gente tem que ter no mínimo 4. Né? Pode falar, fica à vontade. Essa parte que tem aí, Deixa Comigo, já faz divisa com outra cidade? Isso, a divisa municipal a divisa municipal é estado englobando todos esses setores. Aí, Deixa Comigo, eu percebi que era um setor muito pequeno, tá vendo que ele está pegando 4 áreas, 4 polígonos em cinza, e está muito próximo da sede, mas a gente separou, porque o mínimo é 4, isso não impede que a gente faça mais de 4. Mas eu percebi que a proximidade eles são perto, né? Tanto a sede como o Deixa Comigo. Aí, vocês que são da cidade vão poder me confirmar isso. Tem uma identificação ali que é da Pumba, mas ela não faz parte do município de Sapé-Açu. Entendi. Ela faz parte do município de Cruz das Almas. Cruz das Almas, né? É uma comunidade mais na beirada, né, do município. Isso acontece porque, como a gente trabalha com dados do BGE e secundários, às vezes alguns povoados estão como em um município, mas na verdade estão em outro, e até pela alta declaração, né, dos povos. Mas aí a gente a sugestão era transformar esse laranjinha da direita em vermelho, transformar em sede também. Né? Agora a gente tem uma sugestão que, assim, por exemplo, eu não sei se esse mapeamento que vocês fizeram, pegando Baixa do Palmeiras, se vocês fizeram uma extensão dos remanescentes que tem ali próximo, que são outras localidades menores, que poderiam estar inclusas, né? E próximo ali da Macaúbas, a gente tem uma outra localidade, que é o Murici, que eu acho que seria interessante colocar como um dos setores de ação, dos quatro, porque lá tem uma organização do pessoal do assentamento. Entendi. Não, é importantíssimo a gente ter essa informação, porque como assim, os dados do IBGE a gente levanta as localidades, né? Só que aparecem alguns povoados que não são oficializados pelo IBGE, né? Isso acontece. E aí, por isso que a gente pergunta a vocês, tem desses aí que a gente mapeou, tem algum que realmente tem uma concentração, já tem uma associação, um prédio, já tem a população, que aí a gente pode, nesse momento, alterar, entendeu? Fazer essa alteração desses setores. Só me diz o nome da localidade para anotar aqui. Murici. Murici, né? Isso. Aí a gente colocaria essa localidade como local de reunião também, né? Esse Murici. E ele estaria localizado nesse setor de Macaúba, na parte de cima, Macaúbas.
É por essa região. Eu não sei. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui pelo Google Maps, que aí a gente confirma. Deixa eu só levantar aqui. Eu falo porque, assim, pensando na questão da população, mas também pensando em pontos de encontro. Então, onde a gente tem um local de encontro de mais facilidade, de mais acesso. Sim. Deixa eu só abrir, deixa eu procurar o município, aí a gente confirma a localização. No Google Maps mesmo. Agora tem que. Não tá, não. Ok, pega aqui o preço. Professor, quer que colocar a apresentação? Isso, eu vou compartilhar o Google Maps. Tá certo. Aí pelo Google Maps eles vão até me orientando, né? Melhor. Ó, aqui a gente está pelo Google Maps, deixa eu aparecer para vocês. A gente tem Deixe Comigo. Eu percebi, ó, que Deixe Comigo é muito próximo do município, não é isso? Aqui pela 101. Por isso que eu falei que Município. pode acoplar, né? Pode agrupar ao SEG. É isso que eu imaginei, porque até pela acessibilidade, né? Pela BR-101, passa muito próximo, aí teria começa os representantes, a população se deslocar para a sede, né? Aí aqui para cima a gente tem um Pumba, né? Aqui Macaúba à esquerda. Aí esse Murici, ele seria mais para cima, aqui no sentido da 242, ou no sentido de Cruz das Almas? Não. Seria mais para baixo, no caso, né? Isso. Ó, porque aqui a gente foi mapeando aqui pelo Vai estar nessa intermediação aqui entre Macaúbas e Petim, né, Luiz? aqui nesse meio. Isso. Nesse É mais meio. um som que você vai conseguir encontrar. Não, tranquilo. Se eu não conseguir encontrar agora, depois a gente avalia com calma e aí eu peço seu contato para a gente validar o mapa. Mas Com calma. é nessa intermediação aí. É nesse meio, né? Entre Petim Isso. e Macaúbas. Aqui na 242, nesse trecho dessa rodovia. Murici. Deixa eu ver. Isso no satélite. Geralmente satélite a gente identifica melhor, né? A gente vê. Mas os critérios que a gente utilizou foi exatamente esse, né? A gente botou Macaúba, a Baixa da Palmeira, por ter uma concentração de pessoas, Macaúba, e lá em cima a gente colocou o. Cadê? Uba, cadê? Aqui a gente percebeu até que tinha umas escolas também, o colégio estadual. Deixa eu ver se eu consigo localizar agora. Senão a gente, depois, com calma, a gente faz aqui no setor de aproveitamento e valida com vocês. Os pontos que vocês colocaram, Macaúbas tem unidade básica da família, que pode ser um ponto de encontro, tem escolas que pode ser um ponto de encontro. Excelente. É por isso que a gente pergunta se também, como são as estradas, né, para acesso, se dá para as estradas vacinais são boas, se dá para acessar, e se tem algum prédio, né, como tem a unidade básica, e já tem escola, aí a gente pode sim fazer essa alteração. Agora, em relação ao mapa, vocês acham que a gente poderia manter o Pumba lá em cima, ou a gente transferia para o município? Não. Eu acho que a gente poderia trocar Pumba, né, porque já pertence a maior parte a outro município, e acrescentar Pacheco. Pacheco é uma comunidade onde a população também rural é imensa. Porque às vezes a gente vê muito pela questão urbana, mas a gente também tem que levar em consideração essa população rural, né? Eu vou botar, trocar Pumba por Pacheco, né? Que é mais de outro município. Isso. Porque Pacheco, a gente consegue reunir o pessoal das comunidades circunvizinhas. Porque também tem uma parte dessa comunidade que faz divisa com Cruz das Almas. Mas a gente consegue ter um ponto de concentração bem considerável dessa comunidade. E lá, por associação organizada, né, tem local onde pode acontecer as ações,
Tudo bem. É porque eu vi até que tem uma Pumba 2 que já está localizada em Cruz das Almas, né? Mais em cima. Na verdade, todas as pumbas, tanto a um quanto a 2, ela pertence ao Fazem município. parte do município, né? É, Entendi. Não, tranquilo, então a gente vai fazer a substituição. Essa comunidade, deixa eu ver se aparece ela aqui, Pacheco. Pacheco, deixa eu ver. Isso mesmo. Você é Pacheco. Ele deu aqui dentro do município, é isso mesmo? É porque fica praticamente uns 3 quilômetros certo. da sede. Ah, então é pertinho, né? Então é isso mesmo. Isso. Para mim deve ser aqui por cima. Aí essa deixa comigo também, a gente acopla vencendo sede, né? Como sendo sede, que é muito próximo. Vou até acrescentar aqui. Colocar, deixa comigo como sede. Pronto. Em relação aos outros, né? Aqui, Baixa do Palmeiras, a gente permanece no local de reunião. Eu vi que também é muito próximo, né? Agora eu vi que tem muitas povoados dispersos aqui do lado esquerdo, né? Esse pessoal, vocês acham que consegue se deslocar até a Baixa do Palmeira para a reunião? Mobilização de ônibus, associações, alguma forma nesse sentido? A gente consegue. Consegue, né? Porque eu vi que Baixa do Palmeira tinha, né? Quase que um distrito, né? Um pequeno distrito. Isso, é E como se. aí, Isso. Na verdade, aqui nós temos duas localidades que funcionam como se fossem distritos, pela forma como está organizado. Que é Baixa do Palmeira, e aí Baixa do Palmeiras tem as intermediações, eu acho que cerca de umas 10 localidades ou mais, que são localidades menores, e a gente tem Água Branca. Na verdade, fica próximo, Água Branca fica próxima de Macaúba ou de Baixa do Palmeira? Não, é sentido contrário. É lá do posto. Ah, entendi. É no mesmo lado do Pacheco. Ah, no meio- aqui, né? Aqui pelo lado. Hum. Água Branca. Deixa eu ver se aparece. Eita, ele foi para outro município. Apareceu não, é assim pelo nome. É por isso que eu prefiro usar o mapa do IBGE, que tem essas localidades. Deixa eu abrir o mapa do IBGE, que aí a gente consegue ver melhor. Ó, esse aqui é o mapa que a gente usa como referência. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Porque esse aqui ele traz localidades, certo? Achei, ó, aqui aparece Água Branca. Tá vendo? Às vezes não tem no Google, aí tem no IBGE. Tem que ficar cruzando a informação. Apareceu para vocês o mapa? Ó, aqui a gente tem o SED. Ó, aqui tem o SED e aqui tem Água Branca, tá vendo? Aqui nesse pontinho azul mais embaixo aqui, ó. Se vocês estão conseguindo enxergar. Tá vendo? Água Branca. sim. Aqui, ó. Água Branca. Aparece Água Branca. Aqui é a sede. Aí aqui tem Baixa do Palmeira, aqui do lado esquerdo. Aí Água Branca, vocês acham também que deveria ser um local de reunião dentro da setorização? Porque o que eu percebo é que tanto a Água Branca como Deixa Comigo são muito próximos da sede, né? Aí, deixa eu ver se acha aqui, Fazenda Colônia, se acha Eles são, outra. eles são próximos da sede. Se for o caso de não conseguir fazer essa divisão e tiver que trazer o pessoal da Água Branca para a sede, Ó, achei Murici aqui, mas que Murici a gente vai permanecer, né? Que é lá em cima. Como é o acesso a Murici? É muito difícil?
Ó, Murici, que vocês tinham falado, pelo mapa do IBGE, ele está aqui em cima, na divisa com outro município. Em relação ao acesso, vocês acham que é tranquilo fazer a reunião lá? A gente pode deixar aqui esse ponto como Aonde? Murici, ficou lá em cima, ó. Tá vendo? Mais afastado, ó. Na divisa com o município ao norte. Sim. Aí aqui, ó, Água Branca já está mais ao sul, aqui próximo da sede. Mas se vocês quiserem, porque lembra que a gente tem que ter pelo menos 4, né? E aí ficaria a sede, Sapé Sul, certo? Só confirmando. Um local de reunião seria Sapé Sul, sede. Outro seria Baixa do Palmeira, 2. Murici, 3, certo? Aí esse quarto que vocês estão falando seria o Água Branca, esse mais ao sul do município? Para a gente fechar esses 4 setores. Porque ainda teria o que você sugeriu, né? Que é o... Deixa eu lembrar aqui. Pacheco. Né? Pacheco. Aí ficaria com 5. Só que o Pacheco é mais próximo da sede, não é isso? Isso, porém, ela irá abranger mais 5 localidades. 5 localidades, né? Isso. Então, a gente pode deixar, contando aqui, Sapé-Açu, sede seria um local, Baixa do Palmeiras, outro local, 2, Murici, 3, certo? Água Branca 4 e Pacheco, 5. Não é isso? Isso. 5 municípios. Beleza, eu vou acrescentar aqui, porque esse mapa do IBGE, ele traz as localidades aqui, Orobó, Cantagalo, tá vendo? Que são mais próximos de Baixada Palmeiras. É fácil. Cana Brava, Gama, aqui, ó, Isso. Gama, Cana Brava, Laranjeira, sabe? Opa, deu uma caída aqui, voltei. Aí apareceu aí, ó, Laranjeiras, Sapucaia, mais abaixo aqui, mas essas localidades seriam atendidas todas por Palmeiras, né? Orobó, Canabrava, Soledade aqui em cima, deixa eu ver aqui mais para cá. Fazenda Serra Grande, acho que é isso, né? Soledade aqui para cima. Tapera, talvez seria para a parte de Palmeiras também, não é isso? E Murici ia pegar essa parte aqui de cima, ó. Lagoinha, Santa Luzia, Brito, Caranguejo. Caranguejo acho que está mais próximo da sede, né? Do que o do Murici. Cedro também acho que está mais próximo da sede. E Água Branca ficaria mais com esses aqui de baixo, né? Cantagalo, essa região mais aqui abaixo da sede. Isso. É isso? Isso Tranquilo, mesmo. gente. Era só isso mesmo. Porque aí vocês que conhecem mais o município, né? Vocês conhecem a realidade, até para saber se é possível mobilizar essas pessoas também para chegar nesses 5 pontos, né? Que a gente decidiu. A gente vê também essa questão da acessibilidade. Então, vai ficar definido esses 5 pontos, a gente vai refazer esse mapa e a gente manda para vocês, para darem uma segunda validada e a gente fazer o deferimento, tá certo? No demais, é só isso, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Durante todo o processo de elaboração do mapa. A gente tem uma equipe aqui de processamento para a elaboração desses mapas temáticos, dos produtos, produto A, produto B, produto C, e a gente vai estar essa relação mais estreita aí, junto com o município, para a validação desses produtos, tá certo? Deixa eu No te demais, perguntar. muito obrigado. Pode falar. Esse material que vocês produziram aí para os slides, vocês conseguem disponibilizar eles para a gente? Porque, assim, o que acontece? A gente não conseguiu, né, pela correria mesmo, como a gente está, né, em processo de organização, de estruturação daqui do município, a gente não conseguiu adicionar as pessoas ao grupo, né, para que pudessem participar um grupo maior das pessoas nessa reunião e tal. Provavelmente, nós vamos precisar passar essas informações, né, também, e aí a gente pode passar isso no meio já desse material mesmo que vocês disponibilizaram.
Sim, sim. Acredito que as meninas podem responder, acredito que sim. O mapa, assim que eu fazer essas alterações, a gente caminha para o setor de mobilização, eles passam para vocês. Eu acredito que sim. Vou deixar as meninas responderem aos slides, né, material. Sim, sim. Tá aberto? Sim, vamos conseguir mandar sim o material, tá? Que aí vocês vão conseguir ver com mais calma, né? Todo o pessoal que vai precisar para compor os comitês. E também no próprio aplicativo que eu falei anteriormente, lá também vai ter tudo bem descrito, quem precisa, qual pessoa vai ocupar qual papel dentro do comitê, certo? Entendi. Professor, tem como finalizar sua apresentação para a gente retornar aqui? Vou finalizar. No demais, só agradecer, viu, pessoal, pela colaboração e colocar à disposição de vocês. Muito obrigado, né? A gente que agradece. Tu diminui aí. Bom, pessoal, então, né, agora vocês já conheceram o projeto, já fizeram a setorização, já conheceram também um pouquinho do comitê executivo, né? Eu sei que são muitas informações, é muita coisa, mas vai dar certo. E agora vamos falar um pouquinho sobre o comitê de coordenação, né? Quem seria o comitê de coordenação? Então, o comitê de coordenação é a instância consultiva e deliberativa, que chamamos de saber popular. Então, também são pessoas do município, né, que conheçam também a realidade, as dificuldades, as particularidades, né, principalmente nessa área do saneamento, e que vão poder contribuir também, né, em toda essa caminhada do processo até finalizar o plano do município, tá? O comitê de coordenação, ele vai aprovar o regimento interno. Nós já temos um modelo pronto, ele vai ser apresentado na nossa primeira oficina. O comitê de coordenação, ele aprova, faz suas sugestões, tá bom? E o mais importante, o comitê de coordenação, ele vai validar os produtos. Então, aquele produto que vai ser preparado, tanto pelo Plano Sanear, quanto pelo comitê executivo, então, quem vai validar ele é o comitê de coordenação. Então, por isso a importância de serem pessoas, né, que conheçam mesmo a realidade do município. Como vocês acabaram de fazer aí a setorização, será importante ter pessoas, se possíveis, né, líderes comunitários, por exemplo, desses setores, desses locais que vão acontecer esses eventos, essas oficinas, porque são pessoas que vivem ali naquele local e que vão conseguir contribuir com as informações precisas. Bom, então, quais seriam os objetivos, né, de fazer o mapeamento desses setores e de fazer o mapeamento desses atores locais, dessas pessoas que vão compor o comitê de coordenação? Então, vamos compor o comitê de coordenação, né, definindo esses setores para fazer a mobilização, saber os locais que tem ali para realizar esses eventos, né? Então, nós precisamos da representatividade do município, realmente do povo, né, daí participando. Então, vamos precisar aí dessas formas de mobilização, como eu disse anteriormente, qual a melhor forma de fazer esse chamamento da população, para que os nossos eventos setoriais, eles sejam eventos de sucesso, e que a gente consiga, né, fazer com que tenhamos as informações precisas. Bom, então, quem vai fazer parte, né, do comitê de coordenação? Então, pessoas da administração pública, secretários relacionados com o saneamento básico, conselheiros municipais, que representam a sociedade civil nos conselhos de políticas públicas, representantes da sociedade civil, como os líderes comunitários e organizações sociais locais, e também representantes dos segmentos organizados da população local. Lembrando que quem fizer parte do comitê executivo não pode fazer parte do comitê de coordenação, porque haveria um conflito de interesse, né? Já que o comitê executivo ele vai elaborar o plano e o comitê de coordenação ele vai aprovar o plano. Bom, já estamos quase chegando no final da nossa apresentação. A colega Fernanda falou um pouquinho sobre o produto A e B. Nós vamos explanar ao longo dos nossos eventos os outros produtos, tá? Mas só aqui a nível de curiosidade, de conhecimento, né?
falar um pouquinho sobre o produto C e D, que vai ser feito a partir de uma segunda oficina dos comitês. Então, tanto o comitê executivo como o comitê de coordenação vão participar dessa oficina, através de eventos setoriais, de reuniões temáticas. Vamos elaborar o produto C e D. Em seguida, na terceira oficina dos comitês, também com os 2 comitês participando, através de eventos setoriais, de reuniões temáticas, vamos elaborar o produto E e F. E em seguida, nossa quarta oficina dos comitês, né, já chegando aos finalmente, vamos ter audiência pública para validar esse produto. Bom, então, muitos encaminhamentos vão ser feitos ao longo de todo esse tempo, né? Muitos formulários para serem preenchidos, mas existem alguns encaminhamentos, né, que são mais necessários após essa reunião, tá? Que é a assinatura do termo de compromisso, realmente para selar o compromisso entre o município e o projeto Plano Sanear, né? Deve ser assinado pelo gestor municipal e, da nossa parte, nos representando, quem assina é o reitor da Univasf, tá bom? Vamos aí terminar de formar o nosso comitê executivo, estamos aqui à disposição para ajudar no que for preciso, e também fazer o preenchimento do formulário do mapeamento, né, que serão as pessoas que vão fazer parte do comitê de coordenação, tá bom? Agora eu vou passar a palavra para vocês, para algumas dúvidas, sugestões, tá certo? Estão com a palavra. E aí, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma consideração? A minha dúvida é, em relação, que eu vi que a gente precisa fazer, tem alguns passo a passos que são imediatos, né? Como a formação desse comitê, essa assinatura do termo de compromisso. Eu quero saber o seguinte, a gente tem datas a cumprir, a gente tem um tempo determinado para que essas coisas possam ser formalizadas. Pronto, o termo de compromisso vai ser enviado ainda hoje, como o Wenderson, né? Eu acho que é esse o nome dele, se colocou como ponto focal, né? Nós vamos estar passando para ele esse termo de compromisso, e o mais rápido possível que ele consiga essa assinatura, é só para a assinatura mesmo do gestor, ele pode estar nos encaminhando assinado, porque aí aqui o reitor faz essa assinatura, tá? E logo também após essa reunião, vamos pegar os dados com ele, vamos estar cadastrando ele no aplicativo para começar a formação do comitê. A gente pede que entre 5 e 10 dias, né, se conseguir elaborar esse comitê executivo, começar a formação do comitê de coordenação, é bastante importante. Eu perguntei porque, assim, antes de levar ao gestor esse termo de compromisso, a gente vai precisar explicar para ele todo o processo, né, que ele não está ciente. Nós tivemos esse primeiro contato, mas como a gente não conseguiu abarcar mais pessoas ainda nesse processo, acredito que pelo período mesmo da reunião, essa data de 19 é um dia um pouco, né, ruim aqui para a questão da administração da gestão, porque é fechamento de folha e tal, então, realmente, para o pessoal participar, reuniões fica um pouco mais complicado. Então, a gente precisa sentar com o gestor, com o setor jurídico, para passar essas informações, e daí ele fazer a decisão de aceite, né? Pronto, então eu faço assim, eu te mando esse material, né, assim que finalizar aqui, eu te mando o material. Eu não sei se nesse material que eu vou te mandar, o professor Rafael já vai ter conseguido fazer todos os ajustes da setorização. Então, provavelmente, esse material ainda vai com aquela setorização que foi apresentada inicialmente, ainda sem as correções, tá certo? E aí eu também vou te mandar o portfólio do nosso projeto, porque lá explica todo o passo a passo, né? Todos os estados que vamos estar fazendo, né? São 90 planos que vamos estar aí colaborando no estado de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro, e aí acho que acredito que vai ser melhor para ser apresentado para o gestor. Isso. Então... Aí a gente faz a apresentação para o gestor, posteriormente
que vai ser uma apresentação mais, né, introspectiva, e aí, a priori, a gente faz uma apresentação já com os possíveis, com as possíveis pessoas que estarão formando esse comitê executivo para apresentação. Porque após isso, a gente já adiciona ao grupo do WhatsApp, e aí nos próximos encontros a gente já vai estar com esse comitê executivo já formado. Ótimo. Pronto. Eu gostaria de saber, aí no município tem um Conselho Municipal de Saneamento Básico? Sabe informar? Se existe esse conselho? Não. Pelo menos até que chegou ao meu conhecimento, não. Como estava explicando a vocês, né, eu assumi a pasta da secretaria tem pouco mais de 45 dias, então ainda está no processo, né, de algumas informações a gente está colhendo, mas até então eu não tenho essa informação do Conselho Municipal de Saneamento. Pronto. Outra coisa que a gente gostaria de saber é se o município já teve algum contato com a construção de um plano municipal de saneamento básico. Vocês já chegaram a dar algum andamento nisso? É a primeira vez nesse momento? Você fala das gestões anteriores? Até o momento, né, o município não tem um plano, né, formado, ou teria? Não. Pronto, tá certo. Então, só para reforçar uns pontos em relação ao projeto, né, o Plano Sanear, não tem custos, né, o município não vai ter nenhum custo, porque, como nós comentamos, é um projeto executado pela Univasf, que é a Universidade Federal, e que é fomentado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental através do Ministério das Cidades. Então, devido a isso, o município não teria custo com a elaboração do plano. A única contrapartida, que poderíamos assim dizer, é que, no caso, o município tem que mobilizar a população para participar dos eventos. Mas, em relação a custos, o município não teria custos. Inclusive, hoje, a elaboração de um plano está em média de 350 mil a 400 mil reais. Mas, como esse projeto ele tem essa parceria com o Ministério das Cidades, o município não vai ter nenhum custo. Na verdade, o município só tem a ganhar, porque, como a gente comentou na apresentação, a Lei 11.445, de 2007, e atualizada pelo Marco Legal 2020, ela prevê que, para o município ter acesso a determinados recursos federais, é necessária a existência de um plano. Então, na verdade, além disso, claro, vai contribuir no bem-estar da população, além de maior visibilidade para o município, né, a existência desse plano. Então, vai ser realmente muito bom para o município essa colaboração. E desde já nós agradecemos o contato de vocês, agradecemos a disponibilidade e nós esperamos que possamos aí avançar juntos e nós cremos que vai ter bons frutos para o município, para a população e vai ser muito bom. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aqui no estado da Bahia, quantas cidades foram contempladas com esse projeto de vocês, da universidade? Mais de 30, 33, isso. Da Bahia. Mas, assim, ao total, são 93, contando com os estados de Rio de Janeiro e Pernambuco. E aí, nisso, né, tem os critérios pela portaria do Ministério das Cidades, que é com até 50 mil habitantes, isso. E aí, né, tem os critérios. E vocês foram contemplados. Tá. Após a gente tem um período, uma data de início e finalização disso? Tem. Nós estamos nesse andamento porque, assim, nós já iniciamos com 27 municípios, tanto Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, e agora nós estamos com esses outros municípios, do qual vocês fazem parte. Então, a estimativa é concluir até o final do ano que vem, concluir todas as etapas do projeto. Isso, e como a gente comentou, são etapas, né? Então, por exemplo, aqui a gente está na primeira fase, na construção do produto A e B. Nisso, vamos partir depois para o C, para o D, para o E, para o F, para o G,
E aí, no final do ano que vem, a estimativa é que esse plano já esteja pronto, né, para o Ministério validar, o município validar e dar continuidade nos andamentos das atividades do município. Perfeito. Eu estou fazendo esses questionamentos a vocês, porque provavelmente, quando eu for me reunir com o gestor para passar essa proposta, ele deve me fazer esses questionamentos, né? Então, como eu sei que a gente vai ter essa oportunidade de tirar as dúvidas no WhatsApp e tal, mas eu acho que é importante a gente ter todas essas dúvidas, né, sanadas. Eu não sei se a gente vai ter um outro momento desse virtual, já com a formação da comissão, para uma explanação, ou, né, caso surja dúvidas, para a gente poder tirar. Pronto. Então, tem um grupo, né, no WhatsApp, e aí o pessoal da mobilização está lá, e aí qualquer dúvida, vocês podem também colocar lá, que eles prontamente irão responder. Quanto você está, Tala, você está no grupo, não está? Do WhatsApp? Tá. E aí, quanto aos próximos encontros, nós teremos mais um encontro virtual, que vai ser a primeira oficina, que já vai ser com o comitê executivo formado e com o comitê de coordenação formado. Então, nessa primeira oficina, que também vai ser remota, vão ser traçadas estratégias para mobilizar a população para os eventos. Aí vocês vão falar, é melhor um rádio, é melhor uma publicação no Instagram. Então, vai ter esse momento, vai ter ainda esse encontro também virtual, e nesse momento também, se surgir alguma dúvida, vocês também podem tirar, mas para não esperar até lá, vocês podem também sempre estar se comunicando pelo WhatsApp, que a gente vai estar prontamente tirando essas dúvidas. E nisso vai ter esse momento online, mas também nós temos visitar o município, teremos a primeira reunião ordinária como comitê de coordenação, e o evento público, que vai ser com a população. Mas nisso, os meninos da mobilização vão estar em contato com vocês para apresentarem as datas, o calendário, até para marcar, né, com o município, ver a disponibilidade de vocês. Então, o próximo encontro vai ser esse virtual, que vai ser a primeira oficina, que já vai ser no mês que vem, eles vão também entrar em contato para marcar a data, e vai ter também esse momento presencial, que vai ser da primeira reunião e do evento público, que vai ser ainda também esse ano. Pronto, eu acho que as dúvidas foram todas sanadas, né, a priori. A gente fica no aguardo desse material, de vocês mandarem o termo de aceite para o gestor, e qualquer dúvida a gente vai tirando no WhatsApp, e aí a gente já vai aproveitando para adicionar as pessoas também que provavelmente comporão a comissão. Perfeito. A gente queria salientar a lista de presença, tá bom? Tá aí no chat do Meet. Convidar vocês para tirarmos um registro por meio de um print para validar esse momento, tá certo? Pode ser? Pode sim. Só para frisar que a lista de presença já foi assinada. Muito obrigada. Presentes. E acabei de olhar aqui o Instagram de vocês. A gente pode, sim, fazer o registro para deixar esse momento, né? Combinado. Estão prontos, então? Sim. Então, vamos lá. Peraí, Jantas, vamos lá. Aparece? Ah, não tem como, né? Então, bora lá, o X. Pronto, deu certo. Muito obrigada, tá certo? Qualquer dúvida, não se acanhe, podem perguntar, a gente vai responder prontamente. Aproveitar e nos siga também nas redes sociais, nós sempre estamos postando, né, novas interações, e vamos prosseguir juntos, tá bom? Pronto, maravilha. A gente que agradece, né? O município agradece por ter sido contemplado, o projeto é incrível, realmente. Acredito que a gente tenha muito a ganhar com vocês, né? E no que depender da gente, a gente está aqui realmente à disposição, esperando que novas portas se abram para Sapé-Açu. Que bom. Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.